Bem-vindos de volta. Hoje temos o grande privilégio de receber George Beebe, ex-diretor de análise sobre a Rússia na CIA e atualmente diretor de grande estratégia do Instituto Quincy. Então, obrigado por voltar ao programa. Obrigado, Bray. Bem, diante da incapacidade de encontrar uma solução pacífica na Ucrânia, você citou recentemente Eisenhower, dizendo que quando um problema não pode ser resolvido, é preciso ampliá-lo. Nesse sentido, você não está se referindo a uma escalada, mas a ampliá-lo no sentido de, imagino, dar um passo atrás e abordar o quadro mais amplo. Eu queria saber se você poderia explicar melhor o que quer dizer e como isso se aplica à guerra na Ucrânia. Bem, você deve se lembrar que algumas semanas atrás, o secretário de Estado Marco Rubio, falando à imprensa, disse que o processo de paz, o esforço de mediação dos Estados Unidos entre a Rússia e a Ucrânia, realmente estagnou e que precisamos de algumas ideias novas. As coisas discutidas na cúpula de Anchorage são essencialmente fracassos, porque os ucranianos não concordariam com isso. Então ele disse, estamos procurando novas oportunidades para revitalizar esse processo. Estamos procurando novas ideias, aguardem. Bem, a minha proposta é que eles precisam pensar em ampliar esse processo de paz e não em escalar o conflito, algo que muitas pessoas em Washington e na Europa estão mais do que dispostas a fazer. Mas entendendo que este não é apenas um conflito bilateral entre Rússia e Ucrânia, por território e outras questões que são assuntos bilaterais entre esses dois países. Eu acho, antes de tudo, um conflito geopolítico mais amplo entre a Rússia e o Ocidente, que na verdade vem acontecendo desde os primeiros dias após a queda do Muro de Berlim. E a questão é como serão os parâmetros da segurança europeia. Quais serão os fundamentos da segurança europeia? Imre Gallagher, qual é o papel da Rússia na Europa? E isso é algo sobre o qual o Ocidente e a Rússia discordam de maneiras profundas. E acho que se vamos encontrar uma saída para o conflito bilateral que está sendo travado entre Rússia e Ucrânia, temos que ampliar a perspectiva e perguntar, e esse conflito mais amplo entre a Rússia e o Ocidente sobre a segurança europeia? Isso não é algo que vai ser resolvido no campo de batalha na Ucrânia. Em teoria, os russos poderiam tomar todo o território ucraniano. Ainda assim, continuariam com esse problema maior. Enfrentar uma OTAN que, desde a queda do Muro de Berlim, praticamente dobrou o número de membros, com muito mais território, uma fronteira muito maior com a Rússia, e uma Europa que está se rearmando e é muito, muito hostil à Rússia. Esse é um problema para os russos, e eles não conseguem resolvê-lo simplesmente derrotando o exército ucraniano. Então, qual é o incentivo para os russos se engajarem com o Ocidente em algumas ideias novas? Acho que o incentivo é este. Vamos conversar com os russos sobre a segurança europeia. Eles vêm pedindo isso há décadas, há 30 anos, e nós temos sido bastante relutantes em fazê-lo. Eles de fato colocaram projetos de tratados na mesa e disseram, vamos conversar. E nós respondemos, bem, não, obrigado. Então, se você quer revigorar esse processo, acho que os Estados Unidos deveriam dizer à Rússia, esta é uma questão sobre a qual precisamos conversar. Vamos começar a fazer isso. E eu acho que pode fazer os russos pensarem no conflito bilateral com a Ucrânia em um contexto diferente e talvez abrir algumas novas possibilidades. Eu também vi Marco Rubio argumentando que, se você fizer ataques de longo alcance em profundidade dentro da Rússia, ou nós, quer dizer, a Ucrânia, mas ao mesmo tempo são armas ocidentais. E, segundo a Político, há um aprofundamento da cooperação de inteligência entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Então, nesse sentido, também são nossos ataques. Mas, enfim, que ataques de longo alcance tornariam a Rússia mais flexível, certo? Reduziriam algumas das suas exigências.
Mas isso parte da premissa de que, para a Rússia, a guerra é uma questão de oportunismo. Ou seja, vamos expandir nosso império. Vamos ver quanto território conseguimos tomar. Se for esse o caso, então sim, claro, eles terão mais margem para negociação. Mas, se isso diz respeito à arquitetura de segurança europeia, e os russos realmente veem isso como uma ameaça existencial, não há muito mais a ceder. Ou seja, os ataques de longo alcance não vão mudar o cálculo russo. Eles podem estar dispostos a se preparar para sacrificar mais, mas no fim das contas, precisam alcançar seus objetivos de guerra. Mas é isso que me parece estranho, porque nunca discutimos o que de fato é a paz. E quando discutimos a paz, é apenas o que a Ucrânia quer. Ou seja, eles precisam de dissuasão, precisam de garantias de segurança, e tudo isso é razoável. Quero dizer, eles também enfrentam uma ameaça existencial. Então, eu entendo por que isso precisa fazer parte da conversa. Mas ao não discutir o aspecto russo, parece que deixamos de fora uma parte importante. Mas afinal, o que implica a arquitetura de segurança europeia? Quero dizer, de novo, essa é a principal questão a ser resolvida. Essa é a principal preocupação dos russos. E dá para acrescentar, é um desastre para todos. Uma Europa dividida e em guerra é algo horrível para a Europa. Não é bom para a segurança da Rússia, nem mesmo para os americanos. Quero dizer, eles veem que isso vai aproximar mais a Rússia da China. E claro, há o risco de uma guerra nuclear. Sabe, há tantas camadas que explicam por que essa é uma ideia horrível. Mas o que precisa ser feito em relação à arquitetura de segurança europeia? Qual é, afinal, a solução aqui? Bem, eu estava rindo enquanto você descrevia o raciocínio que vem ocorrendo no Ocidente sobre o possível impacto de uma escalada contra a Rússia. E eu me lembro de quando o presidente Trump se reuniu com o presidente ucraniano Zelensky na Casa Branca. Há apenas algumas semanas, ele disse sim, o que está acontecendo aqui é uma escalada. Mas depois acrescentou, e esperamos que esta seja uma escalada que leve à paz. Em outras palavras, a lógica no Ocidente é escalar para desescalar. E acho que isso seguiu exatamente a lógica que você acabou de expor aqui, a de que este é, em grande medida, um conflito bilateral. Se você aumentar o nível de sofrimento imposto aos russos, eles calculam, bem, sabe, não vale realmente a pena continuar esta guerra. Vamos encontrar uma forma de fazer a paz. Mas, na verdade, se você olhar o quadro mais amplo e reconhecer que os russos veem isso como um conflito geopolítico maior, envolvendo a Europa e a relação entre o Ocidente e a Rússia, esse tipo de escalada só reforça a convicção da Rússia de que é exatamente isso que está acontecendo. Que não se trata de um conflito bilateral com a Ucrânia. É um conflito com o Ocidente, que usa a Ucrânia como representante para enfraquecer a Rússia. Então isso agrava a sensação de ameaça existencial na Rússia. Agora eu acho que isso por si só é algo perigoso. Mas se você quer quebrar esse ciclo de escalada e nova contra-escalada, que é de fato o que está acontecendo, os russos responderam a esses ataques ucranianos de drones de longo alcance, escalando sua própria campanha aérea estratégica contra a Ucrânia e depois fechando o porto de Odessa. Isso, como vários convidados seus reconheceram, é devastador para o futuro da Ucrânia. Se você quer sair disso, eu acho que precisa se sentar com os russos e dizer: vamos conversar sobre como deve ser a arquitetura de segurança da Europa. O que está no nosso interesse mútuo? O que os russos têm defendido há muitos anos é que existe um princípio que discutimos pela primeira vez durante as negociações de Helsinki, lá na Guerra Fria. Isso foi codificado na ata final de Helsinki. Depois foi explicitamente reafirmado pela Carta de Paris para uma nova Europa, no início dos anos 1990. E esse era o princípio da indivisibilidade da segurança. E, na verdade, é um conceito simples. Basicamente, ele reconhece o dilema de segurança de que falaria das relações internacionais. Um lado, em uma determinada relação, pode promover seus próprios interesses de segurança,
de uma forma que ameace a segurança do outro lado. Então, para minimizar o potencial de esse tipo de dilema de segurança desencadear uma espiral de escalada, é preciso reconhecer que os outros lados têm preocupações de segurança que você precisa levar em conta quando tenta aumentar a sua própria segurança. Não podemos estar seguros no Ocidente se a Rússia estiver fundamentalmente insegura, e vice-versa. O interessante nos apelos da Rússia, na verdade, para discutir esse princípio e encontrar formas de colocá-lo em prática, é que não estivemos dispostos a fazer isso. Os russos apresentaram um tratado quando Dmitry Medvedev era presidente, durante a era Obama, que basicamente dizia que um tratado europeu de segurança deveria ter, como um de seus principais fundamentos, esse princípio da indivisibilidade da segurança. E então, quando Putin e o governo russo apresentaram mais 2 projetos de tratado aos Estados Unidos e à OTAN no fim de 2021, antes da invasão da Ucrânia, esse princípio também foi destacado no que eles colocaram à mesa. Agora, para mim, esse é o cerne de um processo diplomático. Precisa ser um foco central das discussões entre os Estados Unidos e a Rússia sobre nossas preocupações mútuas na Europa. E a questão é, como equilibrar princípios que entram em conflito uns com os outros? Os princípios presentes na ata final de Helsinki, os princípios presentes na Carta de Paris, estão por natureza em tensão uns com os outros. Se você aplicar qualquer um deles de forma absoluta, enfraquece outros princípios que também são importantes. Então é preciso encontrar um equilíbrio entre eles. O princípio da integridade territorial entra em tensão com o princípio da autodeterminação dos povos. Então, como conciliar essas tensões? Para mim, é disso que se trata a diplomacia. E o que eu defenderia é sobre o que devemos conversar com os russos. A primeira coisa que deveríamos dizer é que reconhecemos explicitamente que essas tensões entre esses princípios são questões que precisamos discutir e precisamos encontrar equilíbrios pragmáticos entre elas. Isso é uma abordagem muito diferente da que os Estados Unidos adotaram. Basicamente, dissemos que o princípio da integridade territorial é absolutamente sagrado. Não se pode violá-lo de forma alguma. É quase absoluto. O princípio de que os Estados podem escolher sua própria aliança militar também é absoluto. Não se pode violá-lo de forma alguma. E os russos vêm argumentando, ei, espera aí. Também temos que equilibrar esses princípios com essa questão da indivisibilidade da segurança. E simplesmente reconhecer isso e dizer aos russos, temos que conversar sobre como conciliar essas tensões. Isso seria, eu acho, uma mudança radical na forma como os Estados Unidos têm lidado com a questão. E isso por si só talvez ajudasse muito a sair do que Churchill chamava de guerra-guerra, para o conversa-conversa, ou seja, para o diálogo. E isso seria muito melhor para todos os envolvidos, eu acho. Agora, outra coisa que eu acho que vamos ter que reconhecer, quando entramos nos detalhes de como a Europa deveria ser, é que a segurança europeia não pode ser centrada na OTAN. A OTAN não pode ser a Organização de Segurança Pan-Europeia. E ela não pode ser por uma razão muito fundamental. A Rússia não faz parte disso, e a Rússia acredita que uma OTAN pan-europeia representa fundamentalmente uma ameaça à sua segurança, que viola esse princípio da indivisibilidade da segurança. Então vamos ter que dizer aos russos, precisamos encontrar algum entendimento que sim, preserve a aliança da OTAN. Acho que os Estados Unidos ainda não chegaram ao ponto de se sentirem confortáveis em dissolver essa aliança. Mas também precisamos levar em conta as preocupações russas e encontrar um mecanismo para que a Rússia tenha voz na segurança europeia, sem que isso passe pela OTAN. Esse foi o arranjo que propusemos durante grande parte do período pós-Guerra Fria, quando dizíamos aos russos, sim, vocês podem ter voz.
Vocês podem ter voz por meio do Conselho OTAN-Rússia. E isso permite que conversem conosco sobre como vocês veem as decisões que a OTAN tomou. Mas, aliás, vocês não podem mudar essas decisões. Essas decisões são um direito soberano nosso. Nós vamos tomar essas decisões, vamos informá-los sobre elas. Podemos discuti-las, mas vocês não podem mudá-las. E os russos essencialmente disseram, não, essa não é a nossa visão de como a ordem de segurança europeia deveria ser. Então vamos precisar encontrar algum novo mecanismo, e isso vai ter que ser tema de discussão. Mas meu palpite é que vamos precisar de algum tipo de equivalente relativamente pequeno ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, que se aplique à Europa. Nele, os russos teriam assento e voz. E esse seria o mecanismo para permitir uma discussão contínua sobre como equilibrar esses princípios de forma prática. E acho que essa é uma questão sobre a qual deveríamos começar a conversar com os russos agora. Será uma discussão longa. Não dá para resolver essas coisas rapidamente. Vai levar anos. Mas iniciar essa discussão e estabelecer essencialmente alguns princípios que você acredita que deveriam orientar essas conversas ajudaria muito a mudar o contexto em que a guerra na Ucrânia está sendo travada agora. Mas não é como se tivéssemos que começar do zero. Como você disse, a forma de organizar as relações entre o leste e o oeste, a estrutura fundamental, foi estabelecida pelos Acordos de Helsinki, em 1975. E de fato, isso você sabe, lançou as bases para a visão de Gorbachev dessa Casa Europeia Comum. Como você também disse, os Acordos de Helsinki lançaram as bases para a Carta de Paris para uma nova Europa, em 1990. É assim que se constrói uma Europa comum. E mais uma vez, a criação da OSCE em 1994, também baseada nos princípios da segurança indivisível, de como evitar linhas divisórias. Um lado não deve reforçar sua segurança às custas dos outros. Igualdade soberana. Quero dizer, muitas dessas questões centrais foram discutidas durante décadas. E então, nas palavras de William Perry, nos anos 1990, ele chegou a considerar pedir demissão porque se opunha à expansão da OTAN. Mas ele ressaltava que outras pessoas no governo percebiam que isso seria um erro. Não um erro, mas que alienaria os russos e seria visto como uma ameaça. No entanto, como a Rússia era fraca, isso não importava muito. Não estávamos mais lidando com grandes potências, nem administrando uma competição entre grandes potências. Eles não eram uma grande potência. Eram vistos como uma potência de terceira categoria, em declínio, então isso já não importava. Mas como argumentavam Perry e também George Kennan, um dia os russos reconstruiriam sua força. E eles não são mais fracos. Mas é que eu fico pensando, como podemos voltar atrás, então? Não dá simplesmente para pular as últimas 3 décadas, voltar aos anos 90, abrir o livro de novo e dizer, certo, vamos olhar para a segurança indivisível. Porque, sabe, nós seres humanos somos pessoas, não somos tão pragmáticos assim. E eu fiquei pensando, qual é o caminho aqui? Porque você mencionou esse conceito. Você tem integridade territorial ou tem autodeterminação? São perspectivas, ideias que competem entre si. Bem, na era hegemônica, tivemos esse luxo. Não precisávamos discutir essas coisas com os russos. Podíamos escolher conforme nos conviesse. Então, em Kosovo, vamos optar pela autodeterminação. E com a Crimeia, vamos defender a integridade territorial. Então, sabe, podemos escolher a dedo. Mas o que você está falando é, essencialmente, redescobrir a diplomacia. Só que isso também vai contra a hegemonia liberal, porque toda a ideia é, sabe, o liberalismo tem de ser colocado acima dessas questões de soberania. Então, por exemplo, é claro que a promoção da democracia pelas nossas ONGs é necessária. E de repente você vai, sabe, tudo o que temos falado sobre construir nas últimas 3 décadas, colocar um ponto de interrogação em tudo isso e voltar aos anos 90. Vai ser muito difícil. Então, por um lado, temos uma fórmula, mas parece que ela precisa ser atualizada.
Bem, sim, acho que isso é verdade. Mas não acho que estejamos voltando no tempo. O que estamos fazendo é retornar aos princípios. E esses princípios, na verdade, são duradouros. As relações internacionais não foram inventadas no século passado. As relações entre nações e estados soberanos remontam a muitos, muitos, muitos séculos. E os princípios que se aplicam, na verdade, não há nada de novo sob o sol quando se trata de como essas nações interagem e dos princípios que se aplicam. Então, estamos redescobrindo a diplomacia. Precisamos redescobrir a diplomacia? Sim, precisamos. Sem dúvida. Agora, por quê? Por quê? Porque aquela hegemonia liberal que você descreveu, algo que perseguimos durante a maior parte do período pós-Guerra Fria, fracassou. Apresentou uma visão que não foi alcançada e não é realizável. E acho que temos de reconhecer que não é possível que a segurança europeia seja centrada na OTAN, conduzida pelos Estados Unidos e seus aliados, com a Rússia do outro lado, mais ou menos aceitando passivamente essa situação. A questão de saber se a Rússia aceitaria, de boa vontade ou não, essa dominação da OTAN na Europa já foi respondida. E a resposta é um sonoro não. A Rússia mostrou que irá à guerra para impedir isso. Fez isso em 2008, na Geórgia. Fez de novo na Ucrânia, primeiro em 2014 e novamente em 2022. Então sabemos a resposta sobre se a Rússia irá à guerra para impedir isso. E também acho que os interesses americanos mudaram de maneiras muito profundas. Não estamos mais em um mundo unipolar. O mundo que foi criado com a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética acabou. Os Estados Unidos enfrentam um rival à altura na China, além de muitas outras grandes potências formidáveis e potências médias, que hoje têm muito mais liberdade de manobra no mundo do que tinham no início dos anos 90. Isso significa que os Estados Unidos precisam abordar o mundo como estar mais forte. É profundamente contraproducente que os Estados Unidos adotem políticas que, na prática, incentivem uma parceria estreita de segurança entre China, Rússia e Irã. Isso foi algo sobre o qual o ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, alertou explicitamente em seu livro O Grande Tabuleiro de Xadrez. Ele disse que esse cenário, uma aliança entre Rússia, China e Irã, é o pior resultado estratégico possível que os Estados Unidos poderiam enfrentar. E ainda assim, acho que nesse ponto é quase incontestável que os Estados Unidos tomaram medidas, ao longo das últimas décadas, para tornar esse tipo de entendimento estreito entre esses países ainda mais provável. Ora, isso não faz nenhum sentido estratégico. Acho que todo mundo deveria entender isso. Portanto, isso, por sua vez, significa que temos um interesse. Os Estados Unidos têm interesse estratégico em não empurrar a Rússia para a China, em não incentivar Rússia e China a se aliarem ao Irã contra os nossos interesses. E isso tem que começar pela Europa. Acho que tem que começar por abordar o que a Rússia considera sua maior ameaça à segurança. E isso está na Europa. É uma ameaça muito ligada à guerra que está acontecendo na Ucrânia neste momento. E acho que os Estados Unidos precisam reconhecer que, estrategicamente, não é do nosso interesse seguir o tipo de políticas hegemônicas liberais que adotamos no período pós-Guerra Fria. Essas políticas não só fracassaram em alcançar seus objetivos, como também se mostraram contraproducentes para os interesses estratégicos que os Estados Unidos enfrentam em um mundo cada vez mais multipolar. Bem, Brzezinski é muito famoso por O Grande Tabuleiro de Xadrez, mas ele também escreveu, acho que em 2012, um livro chamado, acho que era A Escolha, em que ele descrevia mais ou menos o seguinte: à medida que o momento unipolar ia desaparecendo, ele argumentava que os Estados Unidos tinham dois caminhos. Buscar facilitar um novo mundo multipolar.
no qual os Estados Unidos seriam essencialmente os primeiros entre iguais, ou ao menos teriam uma posição muito privilegiada, um mundo multipolar que os Estados Unidos ainda estariam em condições de moldar, ou poderiam se apegar ao momento unipolar. Mas nesse caso, as potências emergentes provavelmente criariam um sistema multipolar em oposição aos Estados Unidos. Então ele defendia mais ou menos que deveríamos seguir o primeiro caminho. Mas sim, esse argumento é menos citado, provavelmente por essas razões. Eles não querem abrir mão do momento unipolar. Mas vou retirar meu comentário. Você tem um bom argumento. Não há necessidade de voltar tanto no tempo. De fato, muita coisa do que foi feito em 75 em Helsinki tem origem em 1648, na Westfália. Então temos uma fórmula. Vou ficar com essa. Mas fora isso, sim, é uma boa ideia dar um passo atrás. Porque eu penso, a qual país Kherson pertence? A Ucrânia ou a Rússia? Qual deveria ser o tamanho da zona tampão russa em Kharkiv e Sumy? Quero dizer, as garantias de segurança para a Ucrânia. Tudo isso parece ser uma ideia menor, de soma zero, mas são sintomas do problema maior, o colapso da arquitetura de segurança pan-europeia. Se você pudesse resolver isso, essencialmente todo mundo se beneficiaria. Mas você vê algo parecido com o Irã. Porque sabe, se a gente der um passo atrás nesse caso também, se o problema não pode ser resolvido, amplie-o. Qual é o problema com o Irã? Porque é um pouco parecido com os russos. Não falamos tanto sobre as preocupações deles com segurança. De novo, tendemos a descartar isso como, sabe, ódio irracional de mulás radicais. Mas qual é o problema aqui? Quero dizer... Bem, sim. Obviamente, o Irã tem preocupações de segurança muito sérias. Os Estados Unidos e Israel de fato atacaram o Irã, essencialmente decapitaram sua liderança e buscaram de maneira bastante explícita um novo regime no país. Do ponto de vista iraniano, é difícil imaginar algo mais existencial do que isso. Agora, qual é a solução? Eu diria que deveríamos pensar no processo de Helsinki de uma forma diferente no que diz respeito ao Irã. Uma das coisas que aconteceram durante Helsinki foi que discutimos estabelecer, codificar as fronteiras da Europa do pós-Segunda Guerra Mundial. E isso era algo que preocupava muito a liderança soviética. Eles queriam essencialmente um reconhecimento de fato, por parte do Ocidente, de que o controle deles sobre a Polônia, a Tchecoslováquia e a Alemanha Oriental era mais ou menos permanente. Nós não íamos declarar abertamente que aquilo era legítimo e seria para sempre. Mas o que Helsinki nos permitiu fazer foi essencialmente reconhecer de fato que essas fronteiras não iam mudar, pelo menos não pela força. E os soviéticos, na época, disseram, ótimo, grande vitória. Eles ficaram com isso. E então trataram as outras partes do processo de Helsinki, a chamada dimensão humana de Helsinki, como princípios que não importavam de verdade, respeito aos direitos humanos e esse tipo de coisa. Mas o que de fato aconteceu ao longo dos anos foi que muitas pessoas no Bloco Oriental, como chamávamos na época, levaram a sério os princípios que os soviéticos assumiram em Helsinki. E começaram a cobrar seus próprios governos, dizendo, espera aí, vocês assumiram esse compromisso, por que não estamos fazendo isso? E isso acabou se tornando um movimento político significativo. E, de fato, eu acho que contribuiu para a dissolução final do Pacto de Varsóvia e da União Soviética, de maneiras que a liderança soviética não antecipou nem um pouco em 1975. Agora, o que isso tem a ver com o Irã? Acho que uma das melhores coisas que os Estados Unidos poderiam fazer pelo povo iraniano, e uma das piores coisas para a teocracia iraniana, seria iniciar uma abertura diplomática entre os Estados Unidos e o Irã, restaurando relações diplomáticas normais. Por que isso? Bem, por um lado, até pouco tempo atrás, quando os Estados Unidos e Israel de fato atacaram o Irã, muitos iranianos no nível popular, assim como os americanos,
tinham uma visão relativamente positiva da sociedade americana. Esse é o primeiro ponto. Então eles acolheriam esse tipo de abertura. Em segundo lugar, esse tipo de abertura tiraria dos iranianos um inimigo claramente definido. Isso é algo que um dos assessores de Gorbachev nos disse no fim da Guerra Fria. Ele disse: "Nós vamos fazer uma coisa terrível com vocês. Vamos tirar o inimigo de vocês." E isso se mostrou bastante profético e muito mais significativo para os Estados Unidos do que acho que qualquer pessoa percebeu na época. Mas se a teocracia no Irã perder esse grande satã americano como inimigo, depois do restabelecimento das relações diplomáticas, ela vai ter que governar de outra forma. As expectativas do povo iraniano vão começar a mudar, vão começar a subir. E acho que isso seria bom, pelo menos para uma mudança evolutiva no Irã, se não para algo mais repentino. Agora, será que alguém em Washington está pensando em fazer algo assim e no que isso significaria? Eu não sei a resposta. Mas acho que suspender ou aliviar as sanções econômicas e iniciar um processo de restauração das relações diplomáticas normais entre os Estados Unidos e o Irã seria profundamente do interesse dos Estados Unidos. Seria bom para a região. Isso nos ajudaria a pensar na questão da abertura do Estreito de Hormuz e a obter algumas garantias de que os iranianos não vão desenvolver uma arma nuclear, mas em um contexto diferente. Portanto, é uma forma diferente de ampliar o problema, sobre a qual falamos no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas acho que isso talvez abriria algumas possibilidades para resolver questões muito difíceis entre os Estados Unidos e o Irã, e de fato mudar a direção estratégica do Oriente Médio mais amplo, de maneiras que, na minha opinião, seriam positivas. Mas no fim da Guerra Fria, só como última questão, Gorbachev alertou seus interlocutores americanos sobre todas as consequências do que eles queriam fazer. Ou seja, se a paz se estabelecer, se tivermos sucesso, vai haver muitas mudanças. Os dois lados vão perder muito poder, porque o poder dos soviéticos e dos americanos se baseava em grande medida no fato de liderarem esse confronto entre blocos. Então, se a política de blocos chegar ao fim, tanto os soviéticos quanto os americanos perderão muito poder. E de novo, como Gorbachev disse, se a paz irromper, muitos dos nossos falcões, dos dois lados, vão reagir. Porque você sabe, as pessoas gostam de poder. É bastante compreensível. Mas isso não seria um problema no Oriente Médio. Porque se, digamos, houver uma nova arquitetura de segurança, vamos trazer os iranianos para dentro. Segurança com eles, em vez de segurança contra eles. Isso também não reduziria uma enorme parte da influência dos Estados Unidos sobre os estados do Golfo? E considerando o petrodólar, todos esses interesses econômicos dos Estados Unidos na região, quão viável é abandonar o sistema de alianças? Bem, acho que o sistema de alianças vai se afastar de nós, do jeito que as coisas estão indo. Acho que uma das coisas que este conflito deixou muito clara é que as bases militares dos Estados Unidos naquela região são bastante vulneráveis a ataques. E essas bases não trouxeram segurança para nossos parceiros regionais. Na verdade, trouxeram insegurança. Transformaram os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Kuwait e o Bahrein em alvos, por causa da presença de bases militares americanas nesses países. Então acho que isso vai ter de mudar. Não há dúvida de que vai ter de mudar. Portanto, a ideia de que não deveríamos normalizar as relações com o Irã, porque isso prejudicaria as bases da nossa relação de alianças na região, minha reação é: essas bases já estão parecendo muito mais areia do que concreto. Então deveríamos pensar em algum tipo de mudança fundamental nisso. Não, existe. Bem, de novo, com a mudança na distribuição de poder, não se pode simplesmente ter políticas baseadas no que se gostaria de ver. É preciso se ajustar à realidade. E eu imagino que sim, esse seja um dos grandes desafios do nosso tempo.
Bem, de qualquer forma, muito obrigado pelo seu tempo, a menos que você tenha alguma consideração final. Não, ótimo. É sempre um prazer falar com você. Igualmente. Tab de mais uma vez. Certo, Obergir?